Direto falar com o Pedro Duran, no Rio de Janeiro. Bom, a Petrobras anunciou, mostrei aqui para vocês mais cedo, preço do gás natural vai cair 5%. Começa a partir de novembro. Bolsonaro falou mais cedo que ia dar, vem por aí, um novo corte no preço do diesel. E aí, Pedro Durão, a bola de cristal do presidente não tem errado na questão da redução do preço do combustível. Mas nesse momento ela enfrenta um obstáculo no mercado, viu, Daniela? Boa tarde para você e para quem acompanha o 360. É que, segundo os importadores e a Associação Brasileira diz isso, o preço do diesel está defasado em cerca de 13%. A gente está falando de 75 centavos por litro, que a Petrobras está cobrando mais barato do que as importadoras. Então, se fosse seguir a política de paridade internacional, como vem fazendo desde 2016, a Petrobras não reduziria, mas aumentaria o preço do diesel. Inclusive, as pessoas com quem eu conversei desse mercado preveem justamente isso, ou a estabilidade ou um leve aumento. Então, pode ser que o presidente tenha alguma informação privilegiada que aponte para um cenário em que o diesel abaixe? Pode ser, a gente não sabe. Mas o que o mercado diz nesse momento é que não há perspectiva de redução no preço do diesel. Por falar no diesel, a gente teve uma notícia hoje, aí sim, uma redução de preço do gás natural, GLP, o gás que é encanado e chega nas casas, que é servido para a Petrobras, para as distribuidoras. Esse vai abaixar 5% no próximo mês, a partir de 1º de novembro. Essa mudança foi feita pela Petrobras, claro, justificando o aumento na cotação do dólar em relação ao real, aumentou ali 6,5%, mas uma queda de 11,5% no preço do barril do Brent, que é o barril do petróleo que é comercializado no mundo todo. Então, essa média aí fica uns 5% de redução, que é o que vai passar a valer no dia 1º de novembro para as distribuidoras e também para quem consome gás encanado. Eu fiz um cálculo, deve gerar em torno de 20, 25 centavos aí no metro cúbico esse desconto, a depender dos lugares. Claro, tem a margem da concessionária também aí, mas provavelmente vai ser mais uma redução nesse combustível importante para o Brasil. Já o etanol teve a primeira alta na última semana em 22 semanas. Os produtores, a única que representa os produtores de cana-de-açúcar, dizem que não tem nada de errado, que é isso aí, o preço tem volatilidade, alguns estados aumentam, outros diminuem, mas o fato é que o etanol, justamente por conta dessa alta, passou a compensar ser utilizado somente em 4 estados e no Distrito Federal: São Paulo, Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal que eu falei e a Paraíba. São esses lugares onde compensa você utilizar o etanol em vez da gasolina naquela conta que a gente faz ali dos 70%. No resto do Brasil, a gasolina está compensando mais, mas também está defasada. Eu falava do diesel, o que acontece com o diesel é a mesma coisa que acontece com a gasolina. A defasagem é um pouco menor, em torno de 10%, estamos falando aí de 35, 36 centavos, mas ainda assim é um combustível que está sendo vendido pela Petrobras de uma forma mais barata do que lá fora. O que os importadores dizem é o seguinte: será que a Petrobras vai ser tão rápida para aumentar o preço como foi para baixar quando a defasagem apareceu? É uma dúvida que fica, Daniela. Obrigada, querido. É uma dúvida que fica e que, bom, o presidente alimenta, porque se os especialistas esperam uma coisa, hoje de manhã, numa conversa com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro disse que sim, pode acabar tendo uma nova diminuição, porque o preço do diesel está alto. Dá uma olhada. Se nós tivéssemos aquelas 3 refinarias que o Lula começou a fazer e não concluiu e torrou 90 bilhões de reais, nós teremos um diesel também a um preço metade do que existe no momento. E está alto, reconheço que está alto, mesmo zerando os impostos federais do diesel. Já chegaram 2 navios russos, não sei o preço com que chegou esse diesel aqui, porque os importadores não é a Petrobras, são importadores privados. E eles não comprariam esse diesel da Rússia se não fosse um preço mais compensador. E nós pavimentamos esse terreno para que esse diesel chegasse aqui. Eu espero que comece a chegar com mais frequência e brevemente vamos sentir também o preço na queda do diesel. E cair no diesel, atendendo a inflação, se manter lá embaixo. Gente, eu falei que era um problema para ele, né? Fernando, já que ninguém consegue resolver, o Pokenaca entra, eu lancei aqui, o nosso Pokenaca entra em ação. E aí, Nakagawa, hoje eu estava olhando, assim que eu vi a notícia sobre o gás natural, eu fui dar uma olhada, petróleo Brent hoje
e vi que ele tinha dado caiu coisa de 2%, a hora que eu estava olhando era o que estava caindo. Mas não saiu daquele patamar, $95 o barril. Com a situação internacional do jeito que está, a queda que o presidente Jair Bolsonaro anseia, ela para de pé na realidade ou não para de pé na realidade? É interessante, Dani, porque o presidente fala de duas coisas que são muito diferentes nessa fala mais cedo. Primeiro, sobre a construção de novas refinarias. Isso é importante porque o Brasil não consegue produzir, refinar toda a gasolina e diesel que a gente consome aqui no mercado doméstico. E essa proposta de construção de mais refinarias está muito próxima, bem parecida com a proposta, por exemplo, de Ciro Gomes, ou mesmo do ex-presidente Lula, que defendem a tropicalização, a brasileirização dos preços e não seguir preços internacionais. Então, isso é uma coisa quando a gente olha no longo prazo construir mais refinarias no Brasil. Outra coisa é a importação de diesel russo especificamente. Essa foi autorizada pelo governo brasileiro e, de fato, estão começando a chegar alguns navios com o diesel importado, que é um pouco mais barato do que o preço internacional. E essas empresas vão conseguir, com esse preço menor, competir com a Petrobras. Porque, como o Pedro mencionou agora há pouquinho, a Petrobras está vendendo mais barato do que a média internacional. A gente tem os números aqui que mostram essa diferença, Dani. Então, hoje, como você disse, o petróleo tipo Brent terminou com quase 2% de queda, porque há temor de recessão, subiu 5 dias seguidos na semana passada, é verdade. E também a Arábia Saudita deu sinais de que pode vender petróleo mesmo por fora ali para os asiáticos. Então, um caminhão dois. E você aí, achando que era só brasileiro que dava um jeitinho. Exatamente, né? Também tem ali. Então, isso fez com que o preço internacional caísse. Mas aí, os dois números importantes são esses daqui que o Pedro mencionou. A defasagem da gasolina vendida pela Petrobras hoje, segunda-feira, está em 10%. E no caso do diesel, 13%. Isso quer dizer que um importador que traz do exterior o diesel, da gringa, para vender aqui, se ele for vender no preço da Petrobras, ele vai ter um prejuízo de 13% por litro vendido. Então, quando eles conseguem importar mais barato, aí eles chegam mais perto do número da Petrobras e diminui o prejuízo. Por que o diesel, o combustível que está vindo da Rússia vem mais barato? Porque a Rússia está sob embargo mundial, né? Assim, até a Europa, que pode, literalmente, gente, morrer de frio sem a energia russa, está cortando. Por quê? Porque é esse dinheiro que alimenta a máquina de guerra do Putin. A gente tem uma ideia, Naka, sobre quanto fica ali se você trazer o petróleo, o Brent está sendo vendido $96, um barril de óleo russo, por quanto ele é negociado? Que a conta não é bem tão simples assim, porque o que a gente compra da Rússia já é o item, o diesel pronto. Exatamente. Então, é para trazer ali, colocar num caminhão e levar até o posto de combustível. Mas o fato é, lá, comprando da Rússia, você consegue um preço mais parecido com esse do que o preço da paridade reduziria internacional. A defasagem. Exatamente. Perfeito. Mas só se todos os importadores comprassem da Rússia. E tem importador grande que não quer comprar da Rússia porque tem muito risco financeiro. Se eu faço negócio com os russos, tem banco, por exemplo, americano ou europeu, que corta a sua conta, impede você de continuar fazendo negócio. Por conta disso, por conta dos embargos. Exatamente. Né? Então, e aí um dado importante, atualmente 20,8% do diesel consumido no Brasil é importado. Então, se a Petrobras continuar sistematicamente vendendo mais barato do que a média, os importadores, se não conseguirem um diesel mais barato como o russo, simplesmente vão parar de importar. Aí pode faltar combustível no Brasil. Bom, gente, por isso que a gente fala, não tem solução mágica na economia, mas com o Nakamon. Meu Deus, Pokenaca, Nakamon. Qual que você gosta mais? Nossa, eu vou fazer um... Pokenaca ou Nakamon? Conta pra gente. Obrigada, Beijo. príncipe da informação.